E aí pessoal, vídeo 2 desse canal, e hoje nós vamos falar sobre ansiedades da vida, né? Coisas que às vezes estão ali cercando a gente, que preocupam a gente todos os dias. E eu não vou fazer corte nesse vídeo como combinado, a gente vai, né, desculpa a tremedeira aí porque eu tô no carro. Vai ter dias que eu vou fazer esse vídeo fora do carro, é porque realmente, como eu fiz o devocional agora mais cedo, aí eu quero trazer para vocês também palavras, né, assim, daquilo que eu aprendi, um pouco do que eu aprendi, que eu conversei também aqui, né, com a minha esposa durante esse trajeto. Mas vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque esses dias eu queria compartilhar algo com vocês. Esses dias eu tô passando assim, tem muito furacão ao meu redor, tornado, tem muito deserto que eu tô atravessando ao mesmo tempo. Ontem eu tava numa célula que eu estava sendo ministrado, né, sobre essa questão de aguentar realmente os problemas da vida, né, com relação à questão de realmente você se manter firme na sanidade, né, porque às vezes é difícil, é muito difícil você passar por muitos problemas ao mesmo tempo, porque o negócio é passar por um, né, outro negócio é você passar por 2, 3, 5 ao mesmo tempo, e todos eles te bombardeando num nível que você fica às vezes sem saída, você fica às vezes com aquele sentimento de que realmente a coisa vai te destruir, né? E nesse momento você pode às vezes pensar, porque eu sou cristão, né? E às vezes a gente como cristão, eu quero deixar isso bem claro aqui, tá, gente? Porque tem pessoas que usam nomenclaturas de religião, vamos colocar assim, evangélico e tal, mas quem realmente serve a Jesus é cristão, né? E aí o que acontece? Nós estávamos com um sopão para entregar na semana passada, e aí nós estávamos naquela loucura, sabe? Porque a gente faz ação social, né? Da igreja a gente faz ação social, leva para os hospitais. Ali foi o mingau, né? Que a gente já tinha levado, aí tem o sopão agora, próximo mês. Então tem várias atividades que a gente faz em prol do social das pessoas. E aí eu estava refletindo a respeito disso, porque às vezes a gente cuida muito das outras pessoas, né? A gente se doa muito para as outras pessoas, mas a gente não cuida muito de nós mesmos, né? A gente às vezes se perde nessa de sempre, como a Bíblia fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes tem pessoas que levam 1000% a sério, a ponto de esquecerem suas próprias vidas e suas próprias famílias, tá? Isso é ótimo, você fazer obra social, isso é ótimo você se preocupar com o próximo, você também tem que se preocupar com a sua saúde mental. Eu digo isso por exemplo mesmo meu, que eu estava esses dias me sentindo assim meio cansado, fadigado, mentalmente, sabe? E uma tristeza assim, do nada bateu, a gente fica meio desnorteado, sabe? Sem norte realmente, e a única coisa que a gente tem a fazer é orar. Essa noite eu tive uma experiência que eu deitei para dormir, era 11 horas da noite, aí quando deu meia-noite e meia começou a chover, eu acordei, meu corpo pesado, minha cabeça também. Eu tenho sentido, né, nessa parte de trás da cabeça aqui, parece que é uma dormência, né, que a gente fala, mas a gente sabe que é a ansiedade, a gente sabe que é o peso do dia, entendeu? Porque quando a gente tá sem preocupação nenhuma, nada aparece. Mas quando a gente está muito preocupado, aí começa a cabeça a pesar, a gente começa a não dormir bem, a gente, sabe, parece que vai absorvendo toda aquela energia, aquela coisa, aquela vibração ruim do peso da vida, das circunstâncias, né? E a própria Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E a gente tem que saber separar essas duas situações. Porque você andar ansioso por algo que você vai fazer é uma coisa. Agora você ter a famosa ansiedade, né, que a gente não sei nem se esse é o nome que a gente daria, por vários pesos que estão sendo colocados sobre sua cabeça todos os dias, é outra coisa diferente. Porque aqui você está mal por conta de situações que estão acontecendo, tá entendendo? Então assim, nesse ponto é o que está acontecendo comigo. Eu tô sofrendo muitas coisas ao mesmo tempo, são muitas coisas para resolver, e eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de resolver para ontem. Se fica alguma coisa pendente,
aí eu já fico, aí já entra de fato a ansiedade, porque você não consegue resolver e você precisa, porque você sabe que o tempo está chegando para você pagar tal conta, para você resolver tal coisa. Isso é uma ansiedade. Agora, outra coisa é quando está acontecendo com você naquele momento, coisas que você tem que resolver, sabe, tudo ao mesmo tempo, dando problema nisso, dando problema naquilo, aí o carro deu problema, e só o carro às vezes é 2, 3 mil reais para consertar uma pecinha, um negocinho. Então, e de onde você vai tirar, sendo que você não tem um recurso tão alto? Então a gente só pode confiar em Deus, né? Eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje eu abri essa live justamente para compartilhar isso com vocês. Quando você descansa no Senhor, né? Quando você realmente sabe que Deus está no controle, e você às vezes, não que ninguém é perfeito, tá? Você vai passar por aquele momento, você é carne, você vai sentir ansiedade, você vai sentir medo, você vai sentir tudo. E Deus não está falando para você não sentir, tá? Deus não está falando que você não vai sentir, na verdade. Você vai sentir, porque você é homem assim como eu digo carne, né? Ser humano. Mas você tem que entender que é nesse sentimento que você sente, que é nessa situação que você está passando, é que você tem que parar e dizer assim, não, peraí, tudo bem, Senhor, eu estou sentindo, eu estou passando por isso, e eu quero entregar esse fardo, esse peso nas tuas mãos. Porque a própria Bíblia fala que o meu fardo é leve, né? O fardo do Senhor é leve. Então é pra gente trocar esse fardo com Ele, porque Ele já pagou tudo na cruz por nós. Então coloca sobre Ele os teus fardos, as tuas dúvidas, sabe? Os teus anseios, e deixa que Ele vai consertar tudo. A própria palavra fala que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas. E eu tenho procurado buscar muito mais o reino de Deus nesse mundo, que a gente sabe que esse mundo ele consome muito do teu tempo, da tua vida, né? Do teu dia a dia, dos teus afazeres. Mas busca primeiro o reino, que as demais coisas Ele vai acrescentar, e eu quero compartilhar isso com vocês porque essa semana eu tinha muita dívida para pagar, muita conta acumulada, coisas que foram fora do cálculo, porque a gente sabe o que acontece. Às vezes dá um problema no carro, às vezes dá um problema na geladeira, dá um problema em tal lugar, e aí a gente precisa consertar. E da onde vai vir o dinheiro, né? Se não está programado. Mas o Senhor providenciou tudo, e a gente só tem a dar glória a Deus pelas situações que vem acontecendo, né? Porque tudo, até o deserto, Ele serve para nos treinar, até o deserto Ele serve para nos fazer crescer, sabe? E eu quero com essa palavra assim que você seja motivado a realmente deixar os teus anseios, as tuas preocupações, as tuas dificuldades. Eu sei que não é fácil, eu passo por isso todos os dias e é muito difícil principalmente porque eu costumo não jogar isso sobre minha esposa, né? Eu costumo passar por isso muitas das vezes sozinho. Tem coisas que eu converso, tem coisas que eu prefiro, né, deixar Deus agir e não sobrecarregar minha esposa. Mas você que provavelmente está aí do outro lado e você não tem ninguém para compartilhar, compartilha com Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele vai te ouvir, Ele vai, sabe, no tempo certo, Ele vai fazer você passar por tudo isso. Tá bom? Você vai passar por isso e vai ter a vitória, que ninguém fica num ciclo. Isso é igual o batimento do coração, né? Se for reto, você morre. Então vai ter hora que você vai estar aqui, tem hora que você vai estar aqui, tem hora que você vai estar aqui. Então é natural da vida a gente estar nos altos e baixos. Tinha época que eu estava muito melhor, sem preocupação nenhuma, sem nenhuma dívida, mas chegou o tempo da dificuldade e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então olha, que Deus possa te abençoar, que esse dia seja maravilhoso. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas que Jesus possa abençoar a tua vida e te fazer prosperar em tudo aquilo que você fizer, colocar a planta dos teus pés ali, você tome posse realmente, e que você possa estar livre dessas ansiedades. Livre, que eu digo, se livrar, porque na verdade todos os dias você vai ter algum problema, alguma coisa para resolver, e isso vai te gerar certas coisas, mas confia no Senhor e o mais Ele fará em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima!